Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos vídeos falando sobre as instituições, sobre as experiências das intercambistas lá. Nós vamos falar hoje com a Gabi, ela está em Lyon 3. E de antemão já vou agradecer, porque eu já enchi o saco dela, vocês não têm noção, das meninas no grupo do WhatsApp e combinando, e não batia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou viajar, eu tenho prova, enfim, mas em todo tempo ela se colocando à disposição, mesmo eu enchendo o saco. Quero agradecer de antemão, Gabi, e também pedir autorização para que o nosso conversa aqui, o contato, fique registrado no YouTube, para que as pessoas, né, tenham acesso até à posteridade. A gente vai morrer quando chegar a turma 290, tava o povo lá, Pete, se alguém não melhorar essa dinâmica, né, e fazer de algum outro formato, né? Não sei como vai estar a tecnologia, mas tudo bem para você disponibilizar lá? Tudo bem, consentimento dado. E queria agradecer por estar aqui, tipo, essa iniciativa é incrível, tipo, o seu canal é incrível. Eu acho que é muito necessário, a gente precisa muito disso e, enfim, fico feliz que eu possa ajudar. Ah, obrigado. Gata, então vai lá. Você vai falar um pouco sobre você, de onde vem, onde estudou, por que quis o PITES e não um outro intercâmbio. Fala aí. Tá, meu nome é Gabriela, eu tenho 21 anos, eu estava no interior de São Paulo, numa filial do Poliedro, e aí passei em 2020 para Sanfran, depois de muito estudo e muita, enfim, muito estudo, mas é assim Sanfran, né? E entrei na Sanfran e eu já tinha vontade de falar francês antes. Eu tinha decidido que ia ser minha terceira língua, porque eu já falava inglês. E porque eu sempre achei uma língua muito bonita, eu sempre admirei muito o país. E aí eu entrei na Sanfra e fiquei sabendo das oportunidades de intercâmbio. E a que mais ressaltou foi o PITES, porque o PITES é um programa que você, além de ter a oportunidade de vir aqui para a França, você tem a oportunidade de receber uma dupla graduação, de receber esse diploma duplo. E eu fiquei muito interessada, então, em julho de 2020, eu comecei a fazer minhas aulas de francês, é, pensando em receber o nível B1 até o final de 2021, para começar o programa em 2022. E aí foi uma maratona, você sabe, né, amigo? Porque, tipo, é super difícil. O PITES é concorrido, né? Muita gente tem interesse. Então, aquela preocupação de manter a normalizada no lugar. Tranquei matérias, por exemplo, com medo da normalizada alterar. Fiz todo um cálculo. No final deu tudo certo. Entrei na Universidade de Saint-Étienne, pelo programa, porque são três que participam. E tem sido muito legal, a gente tem as aulas lá na faculdade, e aí eu fiquei com vontade de vir para cá também, e isso é outra parte que eu posso falar um pouco mais para frente. Mas basicamente é isso, a trajetória até entrar no PITS. Que legal, parabéns, né? Nós somos vencedores. Meu bem, e como foi esse processo? Ok, me inscrevi no PITES, passei, comecei a cursar as disciplinas aqui, depois me inscrevi para fazer o intercâmbio, fui aprovada, a carta de aceite chegou. Como foi o processo de comunicação com a instituição após essa aprovação? Porque, pelo que eu entendi, o pessoal aqui da Sanfran lava as mãos, em algum sentido, e toda a comunicação centraliza na instituição estrangeira. Como foi esse processo de comunicação? Para mim, a minha questão foi um pouquinho complicada, porque no começo, você se inscreve em fevereiro, né, pelo Mundus, você tem o edital, você se inscreve, manda suas informações. Eu coloquei que eu queria ir para Saint-Étienne no começo, mas aí depois eu pensei melhor e coloquei para Lyon 3. E eu também tinha colocado. Mentira, eu coloquei para Saint-Étienne, aí eu coloquei para ir em julho de 2022. Só que nesse meio tempo, aconteceram várias coisas na minha vida. É, eu não estava em condições para ir, condições emocionais e financeiras, enfim, todas as condições eu não estava em condições para ir em julho. Eu também acabei passando num estágio que eu comecei. Então eu falei assim, não, eu não vou, eu vou ficar aqui no Brasil, não vai dar para fazer, mas enfim, fiquei nessa de não vou. E aí foi só um pouquinho mais pra frente, acho que lá em outubro, que eu fiquei sabendo que sobrou uma vaga para Lyon 3 porque teve gente que desistiu. E aí eu fiquei sabendo dessa possibilidade de ainda fazer, eles entraram em contato, eu entrei em contato, e aí, enfim,
acabei me inscrevendo de novo para ir em janeiro de 2023. Mas esse processo do início do Mundus, você se inscreve, aí você passa, aí você, por exemplo, se você passou para Saint Etienne, você quer ir para Lyon 3, você comunica por e-mail, uma coisa bem tranquila, tipo um requerimento falando que você quer mudar, e eles podem aceitar ou não, depende da quantidade de vaga, mas como eu disse, acontece de desistirem. Então, mesmo se não tiver vaga para vir para Lyon 3 ou Lyon 2, e você tiver passado em Saint-Étienne ou vice-versa, fica de olho, porque, assim, é bem complicado ir para um intercâmbio, são 20 vagas, não é sempre que as 20 pessoas que passaram vão conseguir ir. Enfim, sobre o contato, eu estava sempre em contato com o Fábio. Depois, nessa segunda parte que eu decidi de novo, eu fui lá várias vezes no departamento para conversar. Na Sanfran, eu acho que é no quinto andar do prédio anexo. Fui lá presencialmente várias vezes, liguei várias vezes. É um pouco difícil de entrar em contato, tá? É o que você falou, eles deixam um pouco na nossa mão, mas fui várias vezes. Estava em contato também com a Margot, que é a diretora daqui da América Latina, né? Daqui da Lyon 3, que mexe com a América Latina, todos os países que vêm daqui, que vêm do Brasil, que vêm da América Latina, os estudantes que vêm de lá. Mas é isso. Aí eu recebi a carta de aceite lá para outubro, que foi quando outubro, novembro, eu não lembro ao certo, que foi quando eu fiquei sabendo dessa vaga sobrando e decidi ir. Legal, perfeito. É, E a ida para aí? Foi fácil chegar? Como se deu o trajeto, o voo? Lotada de mala, pega. Como que foi, minha filha, esse bafafá de pegar Nossa. o avião, embarcar aqui, despacha a mala, chega aí cheia de bolsa, foi com alguém, foi sozinha, pegou táxi, pegou trem, chegou aí em Lyon, como se deu até a ida até a sua residência locada aí? E se você ficou no CRU, se você alugou casa, como foi? Então, sobre a ida, uma coisa para o pessoal da Lyon 3, você tem que ir cedo, tá? O pessoal da Lyon 2, as aulas começam pro final de janeiro. Na Lyon 3, as aulas começam na segunda semana de janeiro, só que você tem uma semana de orientação na primeira semana de janeiro. Então, eu tinha que estar aqui dia 3 de janeiro, o que é bem tenso. Então, eu passei o ano novo aqui. Eu fui dia 29 de dezembro. Eu tinha direito pela Air France a duas malas de 23 quilos, uma malinha de mão. Eu só levei uma mala de 23 quilos e a malinha de mão para não ficar muita coisa. Mas fui com as meninas. Isso foi bem legal que a gente combinou. Foi, acho que um grupo de 6 pessoas no mesmo voo, do pessoal que vinha para cá. A Letícia, que apareceu no outro vídeo, veio junto, né? Foi bem legal. E aí, quando eu cheguei, o aeroporto é um pouco longe da cidade, você não consegue. Você tem várias opções para ir. Você pode ou pegar o Rony Express, que é um trem que leva, mas custa 10 euros a passagem. Aí você pode, para estudante. Aí você pode pegar transporte público, mas eu diria que não vale a pena quando você chegar, porque é um caminho meio complicado e você já vai ter que pagar, tipo, se você não tem ainda o abonnement, se você não tem a mensalidade já, não compensa quando você chegar a fazer isso. No final, eu tava com as meninas, então como eu tava num grupo grande, a gente decidiu rachar um táxi, porque a gente tava meio com medo, a gente tava cansada, a gente tinha acabado de chegar. É bem fácil o Rony Express, só que a gente não sabia como é que era, a gente não sabia como funcionava. No final, a gente resolveu sair com um táxi e a gente tava em quatro, que foi ficar em um hotel para passar o ano novo, porque as nossas moradias ainda não estavam prontas. Então a gente foi para esse hotel, levou as malas e tal. E é isso. E aí, para entrar na minha moradia, eu não consegui cruz, porque eu demorei, né? Aquele negócio que eu falei que eu não tava sabendo se ia vir e tal. Então, não tinha mais cruz, pelo menos não tinha mais cruz que eu queria, porque sobraram alguns que ficavam muito longe, ou então alguns que tinham uma avaliação péssima na internet. Sei lá, não era o que eu queria, porque eu ia pagar um valor relativamente próximo do que eu tô pagando aqui. O cruze é mais barato, só que se eu não fosse ficar num lugar legal, enfim, pensei que não fosse compensar. Eu fiquei numa residência que se chama Cardinal Campus,
que é uma empresa que tem várias residências por Lyon, até em Saint-Étienne, eu acho que também tem. E tem várias pessoas que estão aqui que também estão em prédios da Cardinal Campus. É bem legal, eu estou num estúdio de 18 metros quadrados. Eu consegui entrar dia 3, ou dia 2, eu acho. Quando você chega, você tem que. Isso é meio chato. Eu fiquei na residência Butterfly, eu acho que vale a pena falar. É, mas é meio chato que quando você chega, você tem que fazer aquela coisa que você sempre faz, né? Quando você vai pegar apartamento de fazer a vistoria e tal. Tinha que fazer isso num horário específico e tal. A gente resolveu isso. E depois disso, eu já podia ficar aqui. Dei uma limpada geral e fiquei. E é isso, eu tô morando sozinha. Isso tá sendo bem diferente pra mim, porque eu sempre morei com os meus pais e tal. Então, tá sendo bem legal isso. Que legal, crescimento pessoal, né? Achou que fosse ser independente aqui no Brasil, foi independente na França. Dá licença. Ai, E agora, é. Gabi, fala sobre o campus universitário. Ele é grande, a faculdade de Direito como é, deslumbrante, é como a Sanfran, gloriosa, maravilhosa. Como é que é aí? Fala pra gente um pouco. Tem dois campos. Tem o campus da Manufacture de Tabac e tem o campus acho que eles falam que é o campus de Rhône, que é um campus que fica não, de Qué, Qué, porque fica na frente do Rio. E é bem bonita. Assim, pessoalmente, e não sou só eu, muitas pessoas acham a Lyon 2 mais bonita do que a Lyon 3, porque a Lyon 2 tem uma arquitetura mais clássica, parece mais um pouco a Sanfran. Vocês podem pesquisar no Google depois. A Lyon 3, o campus da graduação, ele é, assim, ele é legal. Ele era uma fábrica de cigarros antes, por isso que ele chama Manufacture de Tabac. As salas são bem equipadas, a localização é boa, tem um metrô do lado, tem tramway, que é o bondinho, né, que passa aqui do lado, tem ponto de ônibus do lado, então é fácil de chegar. Mas é isso, o campus é bem legal, a biblioteca é ótima, assim, a estrutura. Eu diria que biblioteca talvez poderia ter mais bibliografia, isso me decepcionou um pouco, porque eu tava bem animada, porque eu tô na época de fazer o meu projeto de TCC, eu já queria juntar, né? Eu acho que a Biblioteca da Sanfran é melhor nesse sentido, tem mais livros. Mas a daqui é boa também, a estrutura é ótima, tem lugar para estudar, o pátio é gostoso, tem dentro da faculdade tem restaurante universitário, que também é bom, tem cafeteria, tem mais de uma cafeteria dentro da faculdade, então é bem legal o campus. Pera, e tem o campus do mestrado. O campus do mestrado, ele é só um prédio, mas ele é lindo o prédio, eu adoro. A gente ia lá só para fazer uma aula, que era a Introdução ao Direito Francês, e tinha a opção de pegar aulas do Master lá. Eu ia pegar uma, mas aí no final acabei não pegando, porque o horário não ficou muito legal para mim, era segunda-feira, 8 da manhã, e eu já tinha pegado os créditos necessários, mas eu sei que teve gente que pegou matéria lá, algumas pessoas só. Mas é bem legal lá também. As salas são menores, porque é para o pessoal do mestrado, mas é bem equipado, tem cafeteria lá dentro também, então é legal. Legal, perfeito. Ah, em relação ao idioma, Gabi, você comentou que fez todo um passo a passo, um plano, uma estratégia para poder alcançar o nível de francês necessário. Como estava o francês quando você chegou aí? Você aceitou aquele teste de nivelamento da faculdade, quis aperfeiçoar, sugere que as pessoas o façam? Fala para nós. Então, o nivelamento é obrigatório. Que nem a gente estava falando no outro vídeo, quando você chega, você tem essa prova. É uma prova de umas 100 questões, de alternativa. E é obrigatório. E eles falam assim que é para todo mundo que está aqui ter um nível B2. Mas isso não é verdade. Assim, tem muita gente que não tem. Inclusive, eu acho que eu não tinha B2 ainda quando eu cheguei. Mas essa prova é assim, é para você saber qual turma de francês você vai fazer. Aí eu fiz a prova. Eu fiquei no nível intermediário, com uma professora que chama Marilene, que enfim, dá aula para a maior parte das turmas, e é uma pessoa. Eram aulas interessantes, era um pouco complicado, porque ela é bem rígida. Faz muito tempo que eu não tenho uma professora, que eu não tive uma professora desse jeito. Mas, enfim, isso eu posso comentar depois, mas é,
que eu tava falando do francês. Eu sinto que quando eu cheguei, eu tava com meio hesitante, assim, de falar, sabe? Sim, você colocou campus, que Isso, é lindo! homenagem, gato. Depois eu vou botar Nossa, outra eu imagem. amei. Você vai confirmar se é essa mesmo. Então, o pessoal que vai para Lyon-Croix, nós vamos estar lá, ó. Tá. Vamos causar. Vamos mostrar o que o É aí brasileiro mesmo. tem. Não vieram aqui, tiraram tudo nosso. A gente vai lá para pedir direito de regresso. Exatamente, exatamente. Tem que ir lá, tem que mostrar para os franceses, porque olha, esse campus, ai, ele é fofinho, vai. Ele é fofinho, eu gosto dele. É neste que tem Mas as aulas. é nesse que tem as aulas da graduação. Aí tem o outro, que você pode pesquisar também. Eu acho o outro, eu pessoalmente acho o outro mais bonito, mas o outro é menor e não tem pátio. Então esse é legal porque tem o pátio e tal. São dois, aliás, são dois pátios, tá? É isso aí vezes dois. Então isso é interessante. Mas do francês, eu sinto que agora eu tô com uma facilidade maior de falar, assim, num contexto mais casual, tô com uma facilidade maior de. O que acontece que muita gente relata que quando você chega, e aconteceu comigo, você tá inseguro, aí você tá na padaria, aí você, tipo, vai pedir um pão, e aí você fica um pouco inseguro. E aí a pessoa te responde em inglês. Nossa, dói. Isso acontece muito com os franceses. Mas depois, agora, as pessoas não me respondem mais em inglês. Então, eu acho que eu melhorei em algum nível. Eu A tô um pouco mais Laura confiante. A Laura Ah, falou isso, que é para mim, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa, ela disse, as pessoas têm mania de se perceber que você é turista e você não está desenvolvendo o francês, eles vão falar inglês. Não deixa, não deixa, amigo, insiste. Porque fala que você quer falar o francês. Eles não são patriotas, gente, nacionalistas. Disseram que eles fogem do inglês, né, nas ruas, no dia a dia. Eu soube dessa forma. Como é que agora quer falar em francês comigo? Est-ce que je ne parle anglais? não, eu também, eu faço isso, eu finjo que eu não falo inglês. Eu falo assim, pardon, je ne parle pas anglais. E aí continuo falando inglês, porque foda-se. Não, não, sério, não é justo isso. Eu acho, enfim, eu fico bem revoltada com isso, porque no começo era muito frustrante. Mas agora, agora que eu fiquei mais confiante, assim, isso não tá acontecendo tanto, de você estar na padaria e alguém te responder em inglês. Mas é bem feio. Eu fiz amigos franceses e eles me explicaram que, na verdade, é uma forma deles de, tipo assim, tentar te ajudar. Tipo, tô vendo que ela não fala muito bem francês, ela deve falar inglês, vou falar inglês então. Só que, para quem tá de intercâmbio, é meio ofensivo, né? Bem ofensivo na realidade. Você se sente meio mal, né? Você se sente, Sim. então quer dizer que eu não falo francês? Quando você fala. Isso é uma coisa que me irritou no começo, porque eu me senti. Enfim, eu senti que os franceses não têm muita paciência. Então, vão com isso na cabeça. Eles não são muito pacientes em geral. E não é um problema com você, é um problema, talvez, até cultural, sabe? Então, leva na brincadeira, continua falando em francês, sabe? Mesmo se a pessoa responder em inglês, e é isso, sabe? Legal. Então, vamos para o próximo. Já falou como é o campus. Em relação ao idioma, você falou também como estava, sente que avançou, né? Indica que as pessoas falam porque é obrigatório, né? Fazer o nivelamento. E como é o contato com a coordenação do curso? Com os alunos, a dinâmica é legal. Aí já aproveita e me diz sobre a receptividade, como foi a recepção desses alunos aí com os intercambistas, porque eu tenho um amigo, como eu falei, eu fiz parte do USP Friends. Inscrevam-se no USP Friends, porque você recepciona intercambistas aqui no Brasil. E o Hamilton, ele é de Lyon-2. E aí, consequentemente, ele me introduziu às pessoas, né, outros amigos franceses, Lyon-3, tem a Juliana. E aqui na São Fran tem um garoto que é de uma universidade de Paris, que é o Victor. Ele está aqui, vai embora agora em agosto. Lindo, maravilhoso. É, e, e ele já está indo. E o Hamilton me disse que eu sou de Lyon 2, a gente é mais esquerdista. Tanto é que quando teve a greve aí da Previdência, a universidade fechou. Nada disso, vamos à luta. Trabalhadores univos. E Lyon 3 continuou seguindo o baile, porque, teoricamente, extrema-direita. Foi o que Hamilton falou para mim. Me diga, Gabi, o que você percebeu no dia a dia? Eu acho que a Júlia está com você aí. Como é essa dinâmica em relação à diversidade sexual, de gênero, de raça? O que você percebe aí? E também o contato com a coordenação do curso, eles são presentes, os alunos. Eu vou começar com a parte da coordenação.
Eu acho que o diferencial da Lyon 3, em comparação à Lyon 2 e até a Saint-Étienne, eu não sou a única que acha isso, é uma faculdade mais organizada. Então, a recepção foi muito boa, recepção acadêmica, eu diria, tipo assim, organizacional, era bem organizado. Então, você chegava, tinha uma orientação, você tinha o contato das pessoas com quem falar, então, era organizado na medida do possível, então isso eu senti essa organização, mas claro, tinha umas coisas também, por exemplo, o professor não vinha dar aula, aí você tinha que ir lá ver o que acontecia, o professor não veio dar prova, aí você tem que ver o que acontece, aí a pessoa não tá lá para conversar, mas basicamente a Chantal é a que resolve essa parte geral, assim, do intercâmbio, tem o Martin Laprovitera, que resolve outras coisas que acho que é mais relacionada à prova, eu sempre falo com ele com essas questões de prova. E tem a Margot Courreau, que é a que resolve coisas de América Latina. Não falei tanto com ela, falei mais com os outros, mas eles são bem acolhedores nesse sentido, é bem informadinho. A gente tem um guia para o estudante estrangeiro que a gente recebeu, a gente encontrou no site de 2022 2023. Acho que vale a pena encontrar o de 2023 2024, porque ele deu informações muito relevantes sobre quando chegar, sobre como escolher as matérias, etc. Aí, sobre recepção dos alunos. Eles não são muito receptivos. É muito difícil fazer amigos aqui, amigos franceses. É bem complicado porque o pessoal da Lyon 3, pelo menos, eles são muito fechados. E eu tenho essa percepção em geral dos lioneses, eles são bem fechados na deles. Então, os amigos deles são amigos que eles têm desde o maternal. Então, é meio difícil, assim. Às vezes, eu pedia, tipo, falava bom dia para alguém, a pessoa dava bom dia, não puxava assunto. Ou então, na aula. Ou então, eu pedia um caderno e a pessoa, vou te mandar. Não mandava. Sabe, esse tipo de coisa. Sobre a questão de diversidade na faculdade e tal, eu percebi que tem bastante diversidade, assim, não diria como a Sanfran, mas tem. A minha amiga Júlia, ela é negra, ela me falou que ela sentiu também que existe uma diversidade, só que, assim, é diferente do Brasil, existe, mas não é na mesma quantidade, na minha opinião, pelo menos. É, a Júlia não relatou para mim ter sentido esse tipo de coisa aqui, não sei. Acho que seria, talvez a Laura poderia falar melhor. Eu percebi que eles são bem de boa com isso, assim, me parece. A questão de diversidade sexual, de gênero também, na questão, enfim, eu não vi muitas pessoas gays aqui. Eu não sei, porque eu não sou, mas eu não vi. Eu não tive muitos amigos também para poder dizer, mas eu não vi, por exemplo, que nem na Sanfran, a gente vê várias pessoas que são não binárias tipo assim, pessoas não binárias andando por aí, e lá a gente não vê isso. Eu não vi, pelo menos. Mas, de novo, eu não fiz amigos, então eu não posso falar assim, não, isso é o caso com todos os lianeses. Eu não sei, eu não posso falar com tanta coisa, mas eu vi coisas pela faculdade falando de conscientização, panfletos e tal. E sobre a faculdade ser de direita, eu acho que é verdade. O movimento estudantil de lá, eu vejo muita coisa de direita. Eu vejo adesivos de direita, não sei o que e tal. Eu vejo de esquerda também, mas eu vejo mais de direita. E isso é um estigma mesmo da Leão 3. Infelizmente, ela é de direita e considerada de extrema direita, e a Leão 2 é considerada de esquerda, tanto que a Leão 2 fechou durante a greve, como deveria, e a Leão 3 não fechou. A Leão 3 fechou um dia só, que foi um dia da greve, um dia da prova que a gente ia ter, eles cancelaram a prova, mas enfim. Mas fora isso, assim, mas eu nunca vi, por exemplo, nunca vi coisas assim, agressão, nunca vi, sei lá, que nem eu já vi na Sanfran, suástica desenhada no banheiro, nunca vi isso, nunca vi esse tipo de coisa. Então, pode ser que eles sejam mais no off, assim, eu não tenho certeza. Essa aí atrás é uma sala de aula de lá, é bem assim mesmo, É... Eu tô pesquisando tudo, gata. mas às vezes não tem essa mesinha, às vezes não tem mesa. Não, tem sim, tem sim, é que depende da sala. Mas é bem assim, é bem limpinho, assim, bem organizado. Mas, enfim, sobre essa questão de diversidade, posição política da Lyon 3, eu acho que é bem tolerante.
Mas, sim, tem coisas de direita, eu vejo movimento estudantil de direita. Eu não sei a posição da faculdade como instituição, mas os professores, eles quase nunca comentam de política. Às vezes comentam, mas quase nunca. É uma vibe bem diferente do Centrão, assim, na minha opinião. Que foi uma coisa que eu não gostei tanto. Mas, enfim, eu escolhi Leão 3 porque eu pensei que seria mais organizada, que era o que os meus veteranos tinham me falado. Eu só fiquei sabendo dessa história de ser de direita, de esquerda, não sei o que e tal, quando eu cheguei depois, aí eu vi os adesivos e tal, mas, enfim. Faz parte, né? Choices. Agora, existe alguma particularidade para nesse curso em específico, né, que a gente vai fazer intercâmbio, para quem é intercambista, eu digo, ser menos cobrado nas provas, ou só fazer trabalho, um relatório, ou não, ou a gente faz trabalho como todos, né? Porque aqui na USP, alguns intercambistas, muitas das vezes, ficam isentos das provas que a gente faz, eles só tem que fazer um relatório e entregar no final da experiência. Como que é para a gente aí? Então, as provas são orais, então são diferentes das aplicadas para os alunos franceses. Isso é bom e é ruim, né? Porque prova oral, sempre a gente fica mais nervoso. E a gente já passaram as provas, a gente já acabou, mas foi um período bem tenso. Só que é mais fácil porque o professor ele é compreensivo, sabe? Então, às vezes, o professor vê que você está tendo uma dificuldade com o francês, e aí ele pode repetir a questão, ele pode te explicar de outra forma. Então, é bem mais compreensivo, assim, mas precisa estudar, porque é difícil. Tiveram algumas matérias que foram mais tranquilas, especialmente as matérias do primeiro ano, porque você pode pegar a matéria do primeiro, do segundo, do terceiro e do primeiro ano de mestrado. Aqui são 5 anos de direito se você faz mestrado. Os 3 primeiros são licença e os 2 últimos são master. Master 2 a gente não pode fazer, que é não pode fazer nenhuma matéria do Master 2 porque já é só trabalho, mas ele pode pegar qualquer uma desses 4 primeiros anos. E sobre outra coisa que é interessante é que eles fazem método socrático, só que só para os alunos franceses. Método socrático é aquela coisa de você estar em pequenos grupos e aí as pessoas têm que ir falando, você vai perguntando as coisas e o debate vai acontecendo entre as pessoas. Não tem aula. Então, as matérias que tinha isso, a gente chama de CM, são as aulas, curso magistrado, dado pelo professor, e TD são trabalhos dirigidos, que são essas coisas de você entregar trabalho e tal. Eu não fiz nenhuma tarefa que eu precisava entregar trabalho, nenhuma matéria que precisava entregar trabalho, porque eu acho que a gente não pode, porque a gente não pode fazer TD. A gente só pode fazer matérias que são CM, ou então CM e TD, mas aí você não faz a parte de TD. A única tarefa que eu tinha semanal era o francês, que tinha uma tarefa semanal a fazer, e depois tinha uma mini chamada oral toda a aula, que ela ficava perguntando o que você respondeu na questão. Mas é isso. Boa. Nosso tempo também já está running off time. Ok. Hum. Quais disciplinas a gente deve escolher aí? Podemos escolher só as disciplinas da grade do PIT, que são aqui, né? 10 disciplinas. Podemos cursar quantas quisermos aí, ou podemos acrescentar outras que não específicas do PIT? Fala pra gente. Você pode pegar. Então, tem muitos alunos aqui. Você pode pegar as matérias que são oferecidas para os grupos C, D e E. Tecnicamente, são todas as matérias. Você pode pegar qualquer matéria, só que você tem uma lista de matérias que você pode pegar automaticamente, e tem matérias que você pode pegar por fora. Só que você tem que fazer um requerimento e ele tem que ser aceito. Enfim, vocês podem ver isso no guia depois, até explicar qual que é a chance de A, B, C, D. É meio difícil, mas basicamente não tem diferença, é como se fosse, tipo, turma 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. E aí, correspondência com as matérias do PITS. Não precisa, mas é legal se tiver, porque aí você pode validar depois, né? Só que, por exemplo, eu fiz droit civil aqui. E, aparentemente, eu precisaria fazer 2 semestres de droit civil para conseguir tirar essa da minha grade obrigatória no Brasil. Então, isso é uma coisa legal para vocês saberem. Se for uma matéria que tem mais de um semestre, por exemplo, eles fazem direito empresarial em 2 semestres. Então, tem direito empresarial 1 e 2. Você precisaria fazer 1 e 2 para tirar o direito empresarial da grade obrigatória do PITS. Então, enfim, no final eu vou conseguir os créditos. Eu não sei exatamente se vai ser optativa, qual tipo de crédito vai ser, eu vou conseguir os créditos,
mas eu acho que eu vou conseguir eliminar só duas matérias do PITES. Mas aí foi uma escolha minha, eu priorizei fazer as matérias que eu queria fazer e deixar tudo entre terça, quarta e quinta para segunda e sexta eu ter livre. E é isso. Legal. Então é melhor deixar fazer aqui uma semana condensada, né, do que É é, melhor. amiga, há possibilidade de extensão do intercâmbio por mais 6 meses, né? Caso sim, como proceder, com quem falar. Você teve pretensão de estender ou não? Assim, eu gostaria, mas eu não consigo. Não sei. Assim, eu queria fazer nesse semestre para poder voltar e fazer minha tese, e, enfim, estágio, etc. Só que, então, eu não sei exatamente como faz. Eu sei, eu tenho uma amiga que estendeu, que ela vem em agosto do ano passado e está aqui até agora. Eu acho que você tem que falar com a faculdade daqui e com a Sanfran, mas eu não sou a melhor pessoa para falar porque eu não sei exatamente. Eu acho que a Letícia estava pensando em estender, não sei se você já conversou com ela, eu acho que é o mesmo procedimento. Tudo bem, beleza, é isso mesmo. Falar com o pessoal aqui, sinalizar se sobrar vaga, né? Na próxima seletiva e pode tentar incluir. Agora, em relação às dicas de lazer aí, vamos falar rapidinho. O que fazer de bom aí na cidade? Para onde sair, onde paquerar, onde arranjar o boy, a girl, os dois. Tem parque, tem cinema, vai em outra cidade. E o que tem de bom? Nossa, eu adoro Lyon, tem muita coisa para fazer. Tem o centro histórico, que é Velho Lyon, né? Vieux Lyon. Você pode passear, tem muitas coisas legais para fazer lá. É uma coisa essencial, comer em um bouchon, que é um restaurante típico lyonnais. É muito importante. Tem um que eu recomendo que chama Laurent, que fica em Vieux-Lyon, que é barato relativamente, porque normalmente bouchon é caro, lá é 15 euros esse bouchon. E todo mundo tá indo lá porque é barato. Passear na beira dos rios, porque são dois rios na cidade, né? A Rhône e a Saône, e você pode passear na beira deles, é legal. O Parque de la Tête d'Or é incrível, eu recomendo muito, muito ir. Eu já fui umas 10 vezes, já perdi contas, a quantidade de vezes que eu já fui. É gigantesco, é ótimo, adoro, é lindo. E na Igreja Fourvière também é importante, porque tem uma vista linda da cidade. Você consegue chegar lá de transporte público. Tem cinema de rua, que é legal, aqueles cinemas que não fica dentro do shopping. Tem um shopping incrível que chama Westfield, que é bem legal, bem grande, tem as principais lojas, assim. Que mais que tem aqui para fazer? Tem os barzinhos, os principais barzinhos, eu diria que fica ali na região de Bellecour, Hotel de Ville, que é o centro, tipo, entre os dois rios, e também a parte de Violion tem uns legais, assim. Tem as festas dos intercambistas, mas eu não recomendo. Assim, eu iria em uma, mas não é muito, muito legal. Uma coisa que esse é o campus, o que está atrás do Edivan, esse é o campus que eu acho lindo, maravilhoso. Esse é o campus da Leão 3. Ele fica do lado do campus da Leão 2, então, enfim, muito lindo. Mas sobre balada aqui, balada é bem miada, assim. Eu fui em algumas, a bebida é cara, parece que a bebida não bate tanto quanto a do Brasil, as músicas são meio. Mas é melhor ir em balada que não seja intercambista, na minha opinião, porque as dos intercambistas são ainda mais, assim, desanimadas, na minha opinião. Saudades das festas da Sanfran, mas eu recomendo ir para balada. Tem baladas que a entrada é gratuita, tem uma que chama Boston, que fica ali no centro, que eu já fui algumas vezes. Enfim, eu acho que dá para conhecer pessoas assim, porque senão na faculdade é muito difícil. É difícil porque o pessoal é fechado, mas na balada, no barzinho, essas coisas assim, dá pra ir. E outra coisa que é muito legal aqui também, que tem barzinho de jogos. Acho que isso tá tendo em São Paulo também. Eu sempre combinei de ir, nunca fui. Sabe, jogo de tabuleiro que aí tem, aí você puxa. Isso é muito legal, eles chamam de jeu de société, o tipo de jogo, né? E aí tem barzinho que tem isso é bem legal. Mas enfim, tem uma vida noturna bem legal aqui. Só é caro, a cerveja normalmente 500 ml no copo é 6 euros. É bem, bem caro aqui em Lyon. Outra coisa, enfim, eu acho bem caro assim beber no bar. Talvez compense mais comprar algo no supermercado, beber antes e depois sair, que é o que a gente fez quando a gente saía. Entendi, gata. Amiga, a gente tá ficando sem tempo. E um minutinho, fala pra gente. é,
como lidar com a ausência da família aí, para quem é muito apegado, né, e tal. Tudo bem que a gente tem amigos, faculdade, ou a gente encontra no fim de semana, mas como é a realidade de estar em outro continente, né, em outro lugar, bem afastado, você não pode correr ali, abraçar o pai, chorar, enfim, você entra em crise existencial. E aí também você já aproveita para responder que dica você dá para as pessoas? Não faça tal coisa aqui, não fale tal coisa, não seja tão expansivo quanto no Brasil. Eles não gostam disso, não gostam daquilo. O que você poderia falar? Um minutinho. Tá, sobre saudades da família. Eu sou uma pessoa muito apegada, eu sempre fui. Eu fico até com vontade de chorar falando. Sim, ai, porque eu sinto muita falta deles. Mas para matar essa saudade é ligando, é conversando, nos dias especiais da família, ligar, conversar com todo mundo. Eu acho que isso já ajuda. É, E também, assim, eu dei muita sorte porque tem muita pessoa da Sanfra aqui. Vieram em torno de 15 pessoas da Sanfra aqui e a gente conheceu outros brasileiros, então a gente criou meio que essa comunidade de se ajudar e essa solidariedade. Então, se tem um problema, alguém pode, sabe, te acolher. Isso é muito, muito legal. Com os outros estudantes nacionais também, sentir esse espaço, então isso é muito legal. Então, eu recomendo isso. Sobre diferenças culturais e coisas que eu recomendo não fazer. Primeira coisa, não faz carinho em cachorro na rua, porque eu tenho essa mania e eles odeiam isso. Então, isso é uma coisa que eu não soube, só fui saber recentemente, não faz. Entre outras coisas, não fale alto. Quando a gente chegou, a gente estava num grupo de 6 meninas no aeroporto, lá de Paris, e a gente conversando, tipo assim, ai, chegamos em Paris, a gente tomando café, super feliz e tal. E aí a gente olha, tipo, todo mundo em volta, assim, no aeroporto, olhando pra gente com a cara de assim, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso, de falar alto, eles não gostam. Que mais? Sair de chinelo na rua é meio mal visto, pelo visto, não é que nem no Brasil. Eu não consigo pensar, tem muitas coisas assim, pequenas coisinhas assim que dão o toque assim. Uma coisa que diferença cultural que eu percebi bastante assim, eles são muito diretos. Então, eles são sempre diretos. E os brasileiros não são diretos. A gente é o contrário. Então, é sempre eu acho que não, ou então, eu vou ver e te aviso, a gente vai marcar de sair. Aí, se a pessoa não quer sair com você, ela só vira e fala assim, não, eles são muito diretos. Então, eu acho que inclusive é por isso aquele negócio de falar inglês e tal. Eles são sinceros, eles são diretos, então tem que se acostumar com isso. Eu já vi com isso na cabeça, mas enfim, é isso que eu consigo pensar assim de coisa a não fazer. Eu não sei outras Não, assim já de. ajudou bastante. Gata, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te dê em dobro tudo que você está proporcionando para as pessoas. Que a sua experiência seja incrível. Quando você voltar, você vai ser bem-vinda, vai ser bem recebida. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. E acho que você tem menos de uns 10 segundos para falar com o povo aí. Obrigada. E, gente, pode me chamar se quiser no WhatsApp depois. E obrigada, Edba, por fazer isso. Muito incrível. Beijo, maravilha.